Agrário em Debate, um programa que tem a participação dos trabalhadores aqui da região e o apoio do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Na nossa programação hoje temos poema, música e a sua participação. Fique ligado. Lá pelos anos 60, a vida estava difícil. Para o povo trabalhador, passava um grande suplício. Sem terra e sem comida, noite e dia era um sacrifício. Crianças morrer de fome parecia natural. Tinha até quem lhe falasse que isso era normal. Eram mais anjos no céu para livrar de todo mal. Diziam, Deus quis assim, ninguém podia reclamar. Se morressem 2 ou 3, ficava menos para criar, pois as famílias precisavam de tempo para trabalhar. Todos viviam sofrendo e sempre bem ensinados, que era a vontade de Deus para pagar os pecados, que a vida é muito boa para quem fica calado. Até que, para piorar, um dia apareceu uma tal de ditadura, com ela ninguém venceu, e para os que reclamaram, o dia nem amanheceu. Mesmo com tanta aflição, um dia aqui chegou, um homem de fala mansa, e logo nos ensinou que o Deus da conformação é coisa que alguém criou. Acorda aí, minha gente, levanta essa cabeça. Quem mata é o latifúndio, ainda que não pareça. Enganam, mentem e enrolam, brincam com a sua crença. A gente ainda tem tempo de salvar a humanidade, sair dessa escuridão, seja no campo ou na cidade. Chamar todos os companheiros para viver em liberdade. Como é que alguém crê em Deus e Nossa Senhora e vive sempre apoiando aquele que te explora? Pois tem que ser capaz de aprender sem demora. Falava o tom fragoso para o povo humilhado. Saiam dessas condições, como quem vai pro roçado, enxada e facão na mão e nunca ficar calado. Vamos todos dar as mãos e criar nosso sindicato, para garantir direitos, não aceitar desacato. Unidos teremos força para não quebrar nosso trato. Agora é ocupar a terra para conquistar o chão, fazer um grande roçado e ter muita produção. Quando Deus criou a terra, não fez só para um patrão. Numa madrugada de rebeldia camponesa contra a violência do latifúndio no sertão de Crateús, um grupo de 40 pessoas rompeu cercas de injustiça no campo e estabeleceu o acampamento, abrigando-se sob as copas acolhedoras de árvores de oiticica. Era 28 de dezembro de 1993 e ali, sob a sombra e a proteção das matas, iniciavam uma vida em comunidade. Organizavam a resistência, cultivavam a terra e a mística com o trabalho coletivo. Canções, poesias, orações, partilha de alimentos e da produção. Companheirismo no enfrentamento aos hábitos ruins trazidos de outras vivências. Educavam-se entre si, na luta e nas letras, tendo a sombra de uma outra oiticica como escola, riscando na areia as palavras geradoras, a exemplo dos ensinamentos de Paulo Freire. Ergueram barracos de lona e em pouco tempo uma vila de taipa. Escolheram Palmares como identidade, trazendo presente a luta em comum com a do povo negro, por liberdade e por territórios livres, aonde produzir e viver bem. Quando foi para a gente fazer essa ocupação aqui, nós tivemos muito conflito com nós mesmos para a gente saber, porque era difícil para a gente imaginar assim, como é que eu vou fazer isso. E uma coisa que a gente sabia que custava a vida também, que os latifundiários nunca perdoaram a gente por fazer isso. Então nós ficávamos naquela agonia, mas a nossa situação era tão difícil. Se imaginava 10 anos depois daquilo ali que a gente estava vivendo, se continuasse a viver a mesma coisa.
nós não íamos estar existindo mais. Com 10, 20 anos, os agricultores da época, se não tem resolvido fazer uma mudança, nós não conseguíamos sobreviver sem alimento, sem terra, sem água. Então, um dia nós sentamos e dissemos, ou nós luta ou nós morre. A gente decide. Então, essa decisão de vir para cá, para essa exata fazenda aqui, já era porque a gente já tinha uma experiência. E quando a gente partiu, se organizou e nós viemos de pé, nós fizemos a organização à noite na comunidade vizinha aqui no Simeão, aí nós decidimos, essa saída bem aqui é sem volta. Ou nós ganhamos ou nós ganhamos, de qualquer jeito daquela terra. Nos organizamos aqui em equipes, tinha a equipe de segurança, a equipe de alimentação, equipe de saúde, equipe de educação. E assim nós fomos montando, fizemos aqui, nesse ao redor aqui, nós fizemos uma parede de espinho para evitar a entrada do pessoal que vinha contra a gente. E deixamos a entrada aqui. Aí a gente montou, a equipe de segurança montou uma vigilância 24 horas, noite e dia, nós tínhamos 2 pessoas ali, cada qual com um pedaço de pau na mão. Uma vez chegou uma equipe de gente que era contra nós, eram umas 8 pessoas que queriam entrar aqui dentro para saber o que é que acontecia, porque aqui dentro esse povo inventava todo tipo de história aí fora. Que era prostituição, que era droga, que era não sei mais o que, tudo no mundo eles inventaram. Aí quando eles chegaram e disseram que iam entrar de qualquer jeito para olhar o que funcionava bem aqui. Nós tínhamos uma corda assim, e o cara tirou a corda e quando ele entrou, o rapaz sentou o pau na cabeça dele, que eles vão lá e correram depressa. Foram-se embora, depois da primeira paulada, eles foram-se embora. Chegaram a assassinar um companheiro nosso que animava aqui. Ele batia violão e animava quando o pessoal estava desanimando. Ele fazia a maior animação e um dia, quando já estava bem pertinho, já tinha se desapropriado da terra. Só ainda não tinha era a posse. Um dia ele vinha para cá na madrugada de pé. Aí pegaram ele na estrada. Então, e foi um crime que nunca houve punição, porque não foi esclarecido esse crime. Aqui a gente se dá conta que é uma luta. A luta pela terra é uma luta que você só faz se você amar o próximo. E se você me perguntar assim, como é que vocês aprenderam a ter esse amor, a arriscar a própria vida para poder melhorar a vida de muita gente? Aí você vê que nós tivemos um professor, né, o Dom Fragoso, que era o nosso bispo na época, chegou aqui. Não se fala de reforma agrária, de ocupação de terra aqui nessa região, se a gente não falar do Dom Fragoso. Quando ele chegou aqui, que ele viu a nossa situação, do povo trabalhador do campo aqui, ainda dentro da ditadura militar e tudo, aí ele chamou todo mundo e disse, não baixem a cabeça, não é por aqui. Trouxe advogado, nós sabíamos que falar em advogado, mas nós não sabíamos o que era isso. Aí veio para dizer para nós como era que a lei, o que era que a lei garantia, o que era escondido, que a gente nem sonhava. E aí nós fomos se organizando, mas nós percebemos que se nós não estudássemos com aquele índice de analfabetismo que nós tínhamos aqui dentro, nós não ia conseguir ficar nessa terra, porque tinha muita força contra nós. Então nós começamos a estudar. Aqui era uma escola que não tinha um professor, mas todo mundo que sabia uma letra ensinava os que não sabiam. Aí assim nós começamos a estudar, que era para poder nós ir compreendendo como era que acontecia essa história, para nós se firmar e ganhar essa história, essa terra, porque senão nós não ganhávamos de jeito nenhum. Então a gente se considera que faz parte dessa história, porque a gente já tinha um sonho muito grande de um dia a gente conquistar a terra, né? Foi sempre um sonho muito grande, até porque quem conviveu com o Dom Fragoso, né? Aprendeu muito a enfrentar tanto essas dificuldades, mas também aprendeu como lidar com elas, né? Então isso aqui, quando a gente soube deste assentamento, dessa ocupação aqui, para a gente foi assim como que a gente começasse a realizar um sonho, plantar uma semente que a gente um dia ia ter reforma agrária nesse país, né? Então isso aqui foi todo uma movimentação
que levou muita assim, expectativa para a gente, né? É por isso que a gente resolveu abraçar, apoiar, vir aqui, ajudar a participar às vezes dos momentos difíceis, porque a gente sempre acreditava nisso. Pelo menos, logo eu sou filha de agricultor, de sem terra também, que sofreu muito, batalhou muito, sobrevivendo como agregado nas terras alheias, né? Então a gente já tinha essa expectativa. Será que um dia a gente vai conseguir isso? Então, quando surgiu essa ocupação aqui, para mim, pessoalmente, e para a grande maioria do nosso município, da nossa região, que também apostava nisso, que também acreditava nisso, viu isso como uma esperança, né? Na época eu era vereador, primeiro mandato, e recebi uma visita do Paulo Caetano, que era uma pessoa do MST, que tinha sido fundado há menos de 10 anos aqui no Ceará, em 84, 85. E essa conversa foi em 92 com o Paulo Caetano. Eles já começavam a articular uma ocupação de terra e realmente era fim de um regime militar. A propriedade era de um militar graduado, um general do Exército. Um cara que comprou um pedacinho de terra e grilou mais da metade das terras da vizinhança. Tomou a terra de muita gente, muitos pequenos proprietários da região foram tomados, porque ele chegou no cartório e fez uma declaração que a terra dele era desse tamanho, quando na verdade ele tinha comprado uma área bem menor. E isso aí, agora esse pessoal está questionando o general Souto Maior. E na época dessa condição de vereador, o Paulo Caetano me procura, lógico, com uma sondagem, o que você acha, se havia possibilidade e tal. Quando, na verdade, depois eu fiquei sabendo que a coisa já estava bem avançada, né? E claro que a gente compreende, o movimento tem que ter a mesma coisa, tem suas instâncias, tem sua forma de organização. E no dia da ocupação, o próprio Paulo Caetano, o contato que eu tinha com o pessoal já ainda da criação do PT, fez com que a gente, foi uma coisa mais natural, né? O apoio foi uma coisa mais natural, não podia ser diferente. E com a ocupação, no dia seguinte, a gente eu já tinha uma relaçãozinha do que ia precisar para o primeiro dia. Ninguém contava, era com a chuva torrencial que deu na noite da ocupação. Porque quando o pessoal chegou aqui embaixo dessa Oitici, que nós estamos agora, 30 anos depois, mas era um lamaçal, né? O pessoal ocupou a área num lamaçal. Nós que na época a gente já tinha as nossas redes sociais, né, muito diferentes, que eram as nossas sedes, né? A gente tinha os grupos de apoio em todo canto, a CPT, que também foi muito forte, né, nessas lutas, tanto dando apoio, né? Por isso é que as notícias também se espalhavam fácil. Nessa época eu tinha um contato com um grupo de holandeses, né? O pessoal que sempre vinham aqui, sempre visitavam países do terceiro mundo, e Ceará eles focaram muito a questão das secas, né? Estava lembrando bem que a gente sentada, tem até umas fotos da gente sentada aqui debaixo da Torcica, e eles vieram várias vezes aqui, né? Visitar, para conhecer, porque isso aqui para eles era uma riqueza em termos de eles conhecer uma experiência desse tipo, né? Mas também, ao mesmo tempo, eles voltavam assim apavorados. Como é que se aguentam? Como é que se resiste um negócio desse? Uma situação dessa? Ficar dentro dos matos daquele jeito, comendo coisa, bebendo água quente, isso aqui, né? E uns anos, em 94, eles me ofereceram um passeio na Holanda, né? E para minha surpresa, eu fui, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, tinha uma explanação sobre os palmares. Eu fiquei feliz da vida, né? Porque eles vinham, fotografavam, né? E lá eles faziam todo o relatório, né? O João Glisson, ele era a pessoa que coordenava o grupo, né? E ele era jornalista, né? Então ele escrevia muito essa história toda, né? E aí, quando eu cheguei lá, que eles foram me mostrar, né? Rapaz, tinha mais coisa do que nós aqui, né? Eles fotografavam tudo, né? E chegaram lá a fazer aquela explanação, eu fiquei feliz, sabe? Porque eles, de uma certa forma, eles ajudavam também, né? Mas só essa questão de divulgar lá fora o que estava acontecendo, a importância dessa ocupação aqui, isso deixou a gente, assim, muito também
feliz de de poder trazer esses grupos que tinham o mesmo objetivo da gente, conhecer a situação do povo, a pobreza do povo, mas divulgar lá fora, porque eles também acreditavam nessa questão de que todo mundo juntos era mais fácil de se resolver o problema, né? A primeira audiência que nós tivemos na justiça, porque uma das coisas foi, uma das primeiras ações é chamar a gente na justiça para amedrontar. Então, depois que nós saímos da audiência, a irmã Cleide, tinha uns advogados que apoiavam a gente também, eles reuniram uma equipezinha ali da coordenação aqui do acampamento e disse, olha, se vocês tiverem as forças que vocês puderem achar, vocês busquem, porque só vocês ali, o juiz não vai deixar vocês ficar lá, eles vão tirar vocês de lá. Então vocês buscam apoio. Aí foi a hora que nós chegamos aqui, a irmã Cleide veio, mas nós tu também, nós se reunimos no outro barrocão ali. E aí ela foi dando umas orientações, o que é que nós devíamos fazer. Aí quando foi no outro dia, nós começamos logo a agir. Fomos no Dom Fragoso, fomos no gerente do banco, fomos em todo canto do sindicato dos bancários de Fortaleza. Tudo quanto foi de apoio, nós acionamos. Aí com isso também teve, o Dom Fragoso disse que ia pedir o apoio internacional. E lá tinha uns deputados, algumas coisas, eles fizeram tanta pressão no governo federal para poder desapropriar isso aqui, que eu acho que foi uma das grandes ajudas, foi essa pressão internacional. Quando nós fomos atacados aqui mesmo, que nós tivemos uma equipe de ciganos, liderando os moradores aqui da vila, daqui da fazenda, para vir tirar nós daqui de qualquer jeito, tivemos até gente do estrangeiro que chegou aqui, trouxe um dinheiro para nós se armar também. Ó, vocês não vão morrer de graça. Eles vêm armados, vocês se armem também. Aí teve uma vez, tinha hora marcada, 4 horas da manhã eles iam tirar nós. Aí foi que nós fizemos buraco aí nessa entrada, aí nós botávamos saco cheio de algumas coisas para eles atirar, pensando que era gente, que era de noite. No escuro, os meninos tudo intocado dentro dessas moitas, dentro de um buraco. Aí nós esperamos, eles mandaram dizer que vinha e nós esperamos, mas nós não esperamos mais com os braços cruzados não. Nós já tínhamos decidido que daqui nós só saía para a posse da terra ou morto. Um dos dois. Não tinha outra saída mais. A família Simplício, né? Família que deu uma grande contribuição realmente ao que aconteceu aqui no Palmares. Mais uma vez o seu Antônio, eu chamaria de pai da mata, porque ele era com aquele cajadinho dele, era lições permanentes. Ele disse uma coisa uma vez. Havia um ditado popular que eu sempre ficava inculcado com ele, porque ele não deixa alternativa, né? Aquela história do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E sempre quando você se encontra numa situação dessa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, você fica sem saída. E um dia alguém disse isso numa reunião, e o seu Antônio, pai de vocês, foi e disse, mas se enfrentar o bicho corre. Rapaz, isso assim, é como se tivesse aberto assim, uma janela para o mundo, para mim. Encontramos a saída. Aí o pessoal da região, todo mundo ficou assim, parece com ódio de nós. O pessoal naquela época era assim respeitava muito os patrões, tinha muito medo. Um dia que um patrão desse um carro, ele já saía abaixado. Aí por causa disso, eles ficaram com raiva de nós, família. Simplício, porque muitas pessoas dizem aqui que a ocupação aqui foi feita puxado mais pela família Simplício. Realmente foi. Por isso que eles procuraram até destruir o pai. Mas recebe. Quando ele fala procurar destruir, uma vez eles mandaram, como o papai e a mãe já eram velhinhos e ficaram lá na casinha que nós morávamos, aí foi uma equipe acho que era cigano lá, e chegaram lá, ficaram tentando humilhar o papai, a mãe. Assim, nós chegamos a ter medo deles pegar uma pessoa lá, um papai ou a mãe, para poder obrigar nós a sair daqui. Então a gente teve que montar uma segurança lá também, né? Porque senão, para evitar de que alguém chegasse para fazer qualquer mal. Porque a rotina aqui era trabalho, que nós chegamos aqui na época do inverno. Aí fizemos logo uma roça lá na Grota do Punho, né? Plantamos milho, feijão, era uma roça grande.
Aí entrou uma vaca lá, uma rede, o João Pinto foi, deu um tiro no pescoço dela, aí foi buscar a polícia. Aí a polícia disse, ó, se não quiserem que eles matem o gado, pode carregar. Toquemos o barco, quando terminamos, porque os patrão era bicho pesado, né? Se o cabo for mole, aí não anda. Aí, porque na hora que você ocupa uma terra, que a pessoa bate logo em cima dos patrão, aí o processo anda. A gente já ficou mais animado, aí quando veio a emissão de posse, aí foi festa grande. A primeira conquista mais linda que foi a emissão de posse, né? Porque nós foi desapropriada e com um ano depois nós conseguimos entrar na posse da terra. Aí nós começamos a melhorar a nossa vida, nós avisamos os holandeses não precisavam mais da ajuda financeira, nós já tinha terra, água e tudo, agora era nós que tinha que andar, porque senão ia se aviciar a viver só daquelas migalhas que vinha. E aí começamos a trabalhar e a questão da educação é sempre um norte nosso até hoje. Se envolve muito na questão educacional para poder garantir que nossos filhos pudessem chegar na universidade, que era a coisa mais difícil do mundo para filho de agricultor, né? Então nós conseguimos fazer com que os meninos aprendessem a estudar, aprendessem que não era só fazer ali o médio e acabou, tinha que ir avançando. Nós precisamos de muito mais, e não só para nós, mas para muita gente que ainda está aí esperando que a gente possa estar fazendo alguma coisa para que isso ande muito mais e mais rápido, porque tem gente que não dá mais nem para esperar mais muito tempo, que se perde, né, nos laços do capitalismo, dessa ditadura que tem contra o povo trabalhador. Os próprios assentados do assentamento Palmares não têm assim, uma noção exata da contribuição que eles deram a vários outros segmentos, demonstrando a possibilidade real da gente mudar de vida concretamente quando você enfrenta os problemas. Essa talvez seja a lição maior. A organização popular, a organização dos pobres, dos trabalhadores, daqueles que realmente sustentam a nação, é a única esperança de dias melhores para o conjunto da população. Senão, nós vamos continuar vivendo, morrendo de trabalhar, morrendo de produzir, em péssimas condições, e uma meia dúziazinha de pessoas se utilizam dessa produção imensa que a classe trabalhadora faz, vivem muito bem, formam seus filhos nas melhores universidades do planeta, às custas de quem produz, às custas de quem trabalha. O que nós temos que fazer é lutar, nunca esquecer da luta, com força, coragem. E aí hoje nós no assentamento já tem outra vida, e o que nós desejamos mais, tem filha daqui, né, formada médica, muitas outras coisas, por causa de quê? Da luta e com a ajuda das pessoas que apoiam, né? Só da nossa força, mas com apoio de nós que ajuda nós a sobreviver. A sua cadeira. E bem ali onde tem aí uma lata real lá no pé daquele pau, era uma cozinha, tinha um pé de juazeiro que não tem mais. Aí era a primeira cozinha que nós fizemos, foi ali. Tem uma latinha lá, ó. Que era usada para fazer o café. É, talvez. Aí quando a gente chegou, esse juazeiro aí deu 1 metro de altura. Tá? Olha os pedaços aí de bacia que a gente tem. Aqui estamos, nesse pedaço de chão, lutamos muito, sem perder a direção. Foi bom o que conquistamos, veja até onde chegamos. Não diga que não vale a pena, que nossa prática é coisa pequena, pois a terra é o seguro para a liberdade. Não diga que não vale a pena,
que nossa prática é coisa pequena, pois a terra é o seguro para a liberdade. Foi então o caminho que descobrimos, é o pão e a água no berço divino, o sagrado meio para o sustento nosso e de toda a nação. Foi então o caminho que descobrimos, é o pão e a água no berço divino, o sagrado meio para o sustento nosso e de toda a nação. Somos herdeiros de tanta Se muito foi o que já fizemos, muito ainda há por fazer. Tiramos tantas lições. Dia 28 de dezembro de 2023, o assentamento Palmares completa 30 anos desde a ocupação. Vale a pena, a nossa causa não é coisa pequena. Em 24 de janeiro de 2024, o MST Nacional completa 40 anos. O assentamento Palmares faz parte dessa história. Coisa pequena, vamos juntos construindo um sonho de igualdade. Foi então o caminho que descobrimos, é o pão e a água no berço divino, o sagrado meio para o sustento nosso e de toda a nação. Foi então o caminho que descobrimos, é o pão e água no berço divino, o sagrado meio para o sustento nosso e de toda a nação.